Olá, nono ano. Saudades de vocês. A gente hoje vai fazer uma revisão de química para a gente poder relembrar todo o conteúdo desse bimestre, começando lá no capítulo 11, onde nós falamos de substâncias químicas e misturas. Então, vamos lá. Vamos lá, substância e mistura. A substância, como nós já falamos, ela tem uma composição química definida e ela pode ser representada por uma fórmula. Já a mistura, ela tem uma composição química variável e ela não pode ser representada por fórmula. Na realidade, a mistura, ela é formada por duas ou mais substâncias, correto? E aí nós vimos que a substância ela é classificada em dois tipos, né? Em substância simples ou substância composta. A substância simples, ela é constituída por átomos de um único tipo, né? Ela é formada por átomos quimicamente iguais. Então, se vocês olharem aí no exemplo, o gás hidrogênio H2, o único elemento que tem aí é o hidrogênio. O gás oxigênio é formado também somente pelo oxigênio. Então, você pode ter 2, 3, 4, 5, 10 átomos, mas é o mesmo elemento químico, tá? Já na substância composta, ela é formada por mais de um tipo de átomo em proporção definida. Então, se vocês olharem aí o dióxido de carbono, qual é a fórmula química do dióxido de carbono? CO2. Ele tem uma fórmula definida, só que nesse caso apresenta mais de um elemento químico. Aí você tem o carbono e você tem o oxigênio. Então, isso é uma substância composta. A mesma coisa a glicose. Olha aí, você tem o carbono, tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Como tem mais de dois elementos, mas tem uma fórmula definida, então você já sabe que isso é uma substância composta, ok? E depois nós falamos das misturas, né? As misturas, elas são formadas pela combinação de duas ou mais substâncias, como eu tinha falado. Só que elas também são classificadas, né? Em misturas homogêneas ou heterogêneas. Então, na mistura homogênea, quando você olha, você vê uma única fase, ela tem um único aspecto. É o caso do leite, né? Já na mistura heterogênea, ela não tem esse aspecto uniforme. Quando você olha, você vê duas ou mais fases distintas. Então, nesse primeiro exemplo aí, você olha para a água com areia e você consegue ver onde está a água e aonde está a areia. Então, você diz que essa mistura heterogênea, ela apresenta duas fases, né? E esse exemplo do lado, você tem o óleo, você tem a água e você tem a areia. Quando você olha, você consegue ver três fases. Você vê o óleo, você vê a água e você vê a areia. Então, você diz que isso é uma mistura heterogênea com três fases, certo? Depois, a gente viu que essas misturas, elas podem ser separadas, né? E aí nós vimos como separar algumas misturas. E aí nós vimos alguns métodos de separação, tá? Nós vimos, por exemplo, que para separar misturas homogêneas, a gente pode estar utilizando a destilação, né? Tanto a simples quanto a fracionada. Já nas misturas heterogêneas, nós vimos, por exemplo, que na separação dos componentes entre sólidos, nós temos a catação. A catação, ela vai estar separando, né, com a mão ou até com uma pinça, um dos componentes das misturas. Nós vimos, no caso, a peneiração, que vai estar separando os sólidos maiores dos menores, ou até mesmo sólido que esteja em suspensão num líquido, através de uma peneira, né? Falamos da separação magnética, que vai estar utilizando um ímã para poder atrair as partículas como ferro, como essas partículas que são atraídas pelo ímã, né, de uma forma geral. Nós falamos também da ventilação, que vai estar separando dois componentes sólidos, mas que tenham densidades diferentes, através de um jato de ar. E depois nós falamos da separação dos componentes de mistura de sólido com líquido. E aí nós falamos da sedimentação, que nada mais é do que deixar a mistura em repouso até a parte sólida e profunda. Falamos da centrifugação, né? A centrifugação é uma forma de acelerar a sedimentação. Falamos também da filtração, que vai utilizar um filtro, aonde o filtro ele é cheio de poros, aonde ele vai reter a parte sólida e vai passar a parte líquida. E falamos da evaporação, né? Ele vai fazer a parte líquida evaporar e a parte sólida vai permanecer.
E depois a gente foi falar sobre os átomos, né? Nós falamos que toda matéria é constituída de partículas bem pequenininhas, né? Muito pequenas mesmo, que são arranjadas de maneiras diversificadas e nós chamamos de átomos, né? O átomo, na realidade, é o que forma a matéria. E aí nós esquematizamos um átomo, reconhecendo suas partes fundamentais, falando que o núcleo é formado de próton e de nêutron, falando que do lado de fora estão os elétrons, né? E falamos da eletrosfera, que é onde os elétrons ficam orbitando ao redor do núcleo. E aí nós falamos também das cargas, né? Isso a gente tem que lembrar sempre. Onde os elétrons possuem uma carga negativa, os prótons possuem uma carga positiva e os nêutrons, eles são neutros, né? Eles não possuem carga. E aí depois nós fomos para o estudo da eletrosfera, né? E aí nós falamos que a eletrosfera ela apresenta tanto níveis quanto os subníveis, lembram disso? Aonde nós temos as camadas que vai da letra K até a letra Q. Então nas camadas nós temos K, L, M, N, O, P e Q. Nós temos 7 níveis que vai de 1 a 7 e o número máximo de elétrons por camada. Na camada K tem no máximo 2 elétrons, na camada L 8, na camada M 18, na N 32, na O 32, na P 18 e na Q 8, né? Já os subníveis são representados pela letra S, P, D, F, aonde o número máximo de elétrons do subnível S é 2, do P é 6, do D é 10 e do F é 14. Essas informações a gente tem que saber para poder montar o diagrama de Pauling que nós vimos, né? Então, o que pode vir para vocês, os tipos de pergunta? É aquilo tudo que a gente viu nessa aula daí, tá? Eu posso pedir, por exemplo, para vocês representarem para mim as distribuições eletrônicas por subníveis. Aí você vai ter que montar esse diagrama de Pauling e aí você vai ter que obedecer essas setinhas como nós vimos, né? Vai vir um elemento químico qualquer, nesse caso aí é o magnésio, com número atômico 12. Então você vai ter que ir colocando os valores até chegar a 12. Lembram disso? Então vamos lá. Você vai ter que obedecer sempre o diagrama de Pauling, tá? Então, o que você vai fazer? Se o número atômico é 12, você vai ter que ir somando esses valores aqui até chegar a 12. O primeiro tá aqui, ó, 1s, certo? Aí você coloca aqui, ó, 1s, beleza. O S vale quanto? Olha aqui, ó, vale 2. Então, você coloca o 2zinho aqui em cima. Beleza, agora eu vou para a segunda setinha, ó. Segunda seta, passei aqui no 2S. Então, eu coloco o 2S aqui. Esse Szinho também vale quanto? 2. Aí eu somo 2 mais 2, 4. Eu tenho que chegar até 12, eu continuo. Aí eu venho pra cá, ó, passei no 2P. Aí eu coloco o 2P aqui. Só que o P vale quanto? 6. Então eu coloco o 6 pequenininho aqui. E vou somando. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Cheguei a 12? Não. Então eu continuo. Passei aqui no 3S. Coloco o 3S aqui. O S vale quanto? 2. Aí aqui se eu somar, ó, só os números pequenininhos, tá? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Cheguei a 12, então eu já tenho aqui a minha distribuição eletrônica por subnível, tá? E aí, se pedir em algum momento por nível, você vai olhar aqui o que você utilizou. Você utilizou quem? O 1S, o 2 e o 2S, o 2P e o 3S, certo? Então, aqui na camada K, você utilizou quantos elétrons? 2, certo? Porque o S vale 2. Na camada L, você utilizou quantos elétrons? 6 do P e 2 do S. Então, você utilizou 8. Já na camada M, você utilizou somente o 3S. O S vale quanto? 2. Você utilizou 2 elétrons, ok? E aqui você já consegue resolver essa questão aí, tá bom? Nós vimos que existem mais perguntas que podem ser feitas, mas o foco principal aqui no diagrama de Pauling vai ser a representação por distribuição eletrônica por subnível e por nível, tá? Depois nós vimos aí a classificação dos átomos. Nós vimos que os átomos, eles podem ser classificados em isótopos, isóbaros e isótonos. Nós vimos que os átomos isótopos são aqueles que apresentam o mesmo elemento químico
E se apresenta o mesmo elemento químico, com certeza apresenta o mesmo número atômico. Então, repara que aqui, ó, é tudo hidrogênio e todo mundo com número atômico 1, certo? Então, nos átomos isótopos, o número atômico é igual. Já nos átomos isóbaros, repara que os elementos químicos são diferentes. Aqui eu tenho argônio, aqui eu tenho potássio. O número atômico é diferente, um é 18 e o outro é 19. Mas olha aqui o número de massa. Os dois apresentam 39, tá vendo? E por último, os isótonos. É tudo diferente, ó, elemento químico diferente, número atômico diferente, número de massa diferente. O que é igual então? Número de nêutrons, 40 menos 20, 20. 39 menos 19, 20. Então, nos isótonos, o número de nêutrons é igual, ok? Tenta gravar o seguinte, isótopo, P de próton, número de próton igual, porque número atômico é igual ao número de próton. Isótono, no de nêutrons. O número de nêutrons é igual. E o isóbaro? Ah, o isóbaro é o que sobrou. Ele ficou com o número de massa, tá bom? Então, isótopo, número de prótons é igual e o mesmo elemento químico. Isóbaros, elementos químicos diferentes, mas o número de massa é igual. E o isótono é o que? Elementos químicos diferentes, número atômico diferente, número de massa diferente, mas o número de nêutrons ele vai ser igual, ok? E agora a gente vai falar da representação dos átomos, tá? Nós vimos que um átomo, que a representação de um átomo de um elemento químico qualquer, o número de massa é representado pela letra A e o número atômico pela letra Z, né? Pode ser feita de 3 maneiras diferentes, onde o número atômico, repara que ele está sempre no mesmo lugar e o número de massa ele varia, né? Na parte superior esquerda, na parte inferior direita ou na parte superior direita, tá? A gente está utilizando esse terceiro modelo, mas qualquer uma dessas formas está correta. Repara que várias perguntas podem ser feitas aqui, tá? Eu posso perguntar o número atômico, o número de prótons, o número de elétrons, o número de nêutrons, o número de massa e o símbolo somente com essas informações aí. Então, vamos lá. A gente tem que lembrar que em um átomo, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, se você está olhando para o carbono, lá no canto esquerdo inferior, você está vendo que é 6, e você sabe que esse é o número atômico, você sabe que o número de prótons também é 6 e o número de elétrons também é 6, tá? A mesma coisa acontece aí com cálcio, ó. Repara aí o 20, né? Se o número atômico é 20, o número de prótons é 20, o número de elétrons também é 20. A mesma coisa com berílio. Número atômico 4, o número de prótons 4 e o número de elétrons 4. Aí vem o número de nêutrons. O número de nêutrons a gente acabou de falar nos átomos isótonos, como é que a gente calcula, né? A gente vai pegar o número da massa e a gente vai diminuir pelo número atômico. Então, 12 menos 6 é 6. Então, o número de nêutrons do carbono é 6. O número de nêutrons do cálcio é 40 menos 20, que vai ser 20. E o número de nêutrons do berílio vai ser 9 menos 4, então o número de nêutrons é 5, certo? Já o número de massa é esse número que pode mudar de posição, como a gente falou, mas a gente está utilizando esse terceiro modelinho aí, então ele está no canto superior direito. Então, o número de massa do carbono é 12, o número de massa do cálcio é 20 e o número de massa do berílio é 9, certo? E o símbolo é simplesmente a letra que está representando esse elemento químico. Então, do carbono é a letra C. Do cálcio é a letra C com a letra A. Lembra que quando o elemento químico apresenta duas letras, obrigatoriamente a segunda letra tem que ser maiúscula e a primeira letra é sempre maiúscula e a segunda letra é sempre minúscula. Então é por isso que o C está maiúsculo e o A está minúsculo. No caso do berílio, a mesma coisa, ó. Ele apresenta um símbolo que tem duas letras. A primeira letra, que é o B, está maiúscula, e a segunda letra, que é o E, está minúscula, ok? E depois nós falamos da tabela periódica, não foi isso?
nós falamos que a tabela periódica, ela possui 18 famílias e 7 períodos, né? Nós falamos que ela é dividida em 3 grupos principais, que são os metais, os ametais e os gases nobres, onde os metais, eles possuem brilho, conduzem bem eletricidade e calor, possuem maleabilidade e ductilidade. Falamos que os ametais, eles são maus condutores elétricos, eles não apresentam brilho ou apresentam um brilho muito pequeno, eles não são maleáveis, não são dúcteis. E os gases nobres, nós falamos que eles não se combinam com outros elementos químicos, eles são todos gasosos em temperatura ambiente e eles são bastante raros, tá? Nós falamos dessas características e aí também nós falamos sobre essa questão aqui das informações da tabela periódica, né? Nós falamos que a tabela periódica, ela traz o nome do elemento, ela traz o número atômico, ela traz as propriedades de cada elemento. Mas a gente tem que saber também localizar um elemento na tabela periódica. Então, por exemplo, se eu perguntar para você qual é a localização do carbono, como é que você vai me responder? Desculpa, ó, o carbono está aqui, certo? O carbono, ó, ele pertence à família 14, aí você anda aqui, ó, período 2, certo? Aqui, ó, período 1, período 2, beleza. Aí agora se eu te perguntar, por exemplo, o potássio. Ah, o potássio é mole aqui, ó, ele tá na família 1, período, ó, 1, 2, 3, 4, período 4, tá? Eu posso te perguntar a localização, como eu também posso te dar uma localização. Eu posso fazer o contrário. Eu posso, por exemplo, perguntar assim para você: qual é o elemento químico que se localiza no período 3 e família 13? Aí você vai vir aqui, ó, família 13, período 3. A é o alumínio, certo? Eu posso perguntar, por exemplo, qual é o elemento que se localiza na família 2, período 7. Período 7 é esse aqui, né? Esse último aqui. Mas a família 2 é essa daqui. Então, seria o rádio, certo? Então, esse tipo de coisa também pode ser pedida para vocês. Além daquilo que vocês já sabem, né? A tabela periódica, ela vem com uma espécie de legenda, onde você tem que saber ver o símbolo, como a gente acabou de falar, o número atômico, o nome do elemento químico e o número de massa, ok? E aí, por último, a gente tem as classes dos elementos químicos que eu já acabei adiantando, né? Que são os metais, os não metais, também chamados de ametais, e os gases nobres. Então, mais uma vez, vamos relembrar. Os metais, eles possuem como característica o brilho, tá? Eles têm um brilho bem característico. Eles são bons condutores de eletricidade, eles são ótimos condutores de calor, eles apresentam maleabilidade e eles apresentam ductilidade. Já os não metais, também chamados de ametais, eles são maus condutores elétricos, eles apresentam nenhum brilho ou quase nenhum brilho, eles não são maleáveis, eles não são dúcteis e eles têm uma tendência a formar ânions. E por último, os gases nobres, eles não se combinam com outros elementos químicos naturalmente, eles são estáveis, tá? Eles são bem raros e na temperatura ambiente eles são todos gasosos. E assim nós fechamos o nosso conteúdo de Química do segundo bimestre. Esses são os principais pontos, claro que tudo é importante, mas esses são os pontos mais importantes, tá bom? Um beijo para todos vocês e até mais!